Olá, boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Selma Lugoboni e hoje a gente trouxe a convidada Tara para falar sobre os desafios da comunidade trans no cenário atual. Meu nome é Selma, como eu já disse, sou mãe de três meninos, sou PLP 2019, sou funcionária pública há mais de 6 anos já, sou formada em marketing, tenho conhecimento de gestão pública municipal e sou uma apaixonada por Sorocaba. E eu acho que essas nossas lives é para isso, para a gente poder realmente trazer um pouco de conhecimento para a comunidade, né? Tara, primeiro, muito obrigada por você ter aceitado. Eu tive o meu primeiro contato com você numa aula de PLP e, e eu não sabia, né, da associação, não tinha a menor ideia, não tinha ideias. Eu ouvia falar, mas tinha um desconhecimento muito grande. E nessa aula foi da Associação Transgêneros mesmo de Sorocaba, e foi com o mestre professor Fábio. E foi, nossa, super excelente, porque eu saí de lá apaixonada pelo assunto, porque não tinha noção. E eu fiquei muito impressionada com a questão da fala das vivências, né? Do Augusto, a sua fala também, porque a gente não imagina o quanto é sofrido, né? O quanto não só pela sociedade, mas pela questão dos remédios, da transformação, tudo realmente é muito sofrido. Então, muito obrigada pelo carinho de você ter aceitado. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Pode ficar à vontade. Claro. Selma, muito obrigada por ter me convidado. Bom, só um minutinho. Que para quem não me conhece, meu nome é Tara Wells, sou daqui da cidade de Sorocaba e entrei para a militância na época de 98, mais ou menos, né? Na década. Peraí, Selma. Aí. Tá. Entrei para a militância em 98, né, pela ONG Girassol, mas que eu me entendo por pessoa trans, isso desde criança. Aos 5 anos de idade, eu já comecei a entender que o olhar das pessoas para mim, né, diziam que eu era diferente, mas nem eu sabia como, mas eu sabia que pelo feedback das pessoas, alguma coisa estava diferente no meu comportamento. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei me entender, né? Veja, porque assim, hoje em dia a gente tem mais acesso às discussões, né, tal de informações, e a gente tem aí uma internet que também, tipo, ela já te ajuda a fazer uma busca, mas isso, na minha época, eu digo há uns 20, 30 anos atrás, isso não era possível, a gente tinha que se entender na raça mesmo, né, com todo o preconceito e a falta de informação. Hoje eu estou como presidente da Associação de Transgêneros, sou uma das fundadoras, estou graduanda em serviço social, faço estágio na área. O que mais? Faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, sou a primeira mulher trans a estar dentro do Conselho da Mulher, que aqui em Sorocaba tem os seus 32 anos, se eu não me engano. E também sou da primeira turma de PLP que entraram as mulheres trans, que foi em 2017. Então, assim, eu me sinto muito, muito orgulhosa por estar sempre, vamos dizer, até modestamente falando, sempre abrindo espaço para que outras mulheres trans também possam ser entendidas e respeitadas enquanto mulheres. Eu fiquei muito feliz também quando eu te vi no Conselho das Mulheres, também não sabia que você fazia parte. Fiquei muito feliz por você ter essa recepção das meninas do Conselho, né? Então, também é uma afirmação realmente do seu espaço, né? Então, eu gostei muito, fiquei muito feliz de te ver lá também. E para a gente começar a nossa conversa hoje, eu acho que é interessante a gente explicar, na verdade, algumas siglas, né? Eu queria que você me explicasse a sigla LGBTQIA+,
que eu também aprendi isso numa aula de PLP, que também não sabia. E a letra T mesmo, o que que ela significa nessa sigla, por favor? Então, geralmente é assim, a gente precisa contextualizar que na década de 70, 80 e início dos anos 90, a gente ainda falava de GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, nem falávamos em identidade trans ainda. Aí, mais para o finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, a gente começou a falar de GLBT, gays, lésbicas, bissexuais e travestis, né? Aí, mais para o meio dos anos 2000, a gente começou a falar de LGBT, que aí o L veio para frente de lésbicas, e aí ele veio para frente para dar maior visibilidade às mulheres lésbicas e às pessoas que tinham por orientação serem lésbicas. Eu não gosto muito da gente falar de letras, né? Porque eu gosto de falar de pessoas, eu gosto de falar de identidades. Por quê? Porque a gente humaniza, né? Porque Sim. você fala letras, fica muito, né? Então, assim, LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros e transexuais. Eu gosto de usar a palavra transgênero, nunca transgênera. Transgênero, porque essa palavra ela tem como efeito o efeito guarda-chuva, que abarca todas as identidades trans, travestis, transexuais, né? E aí LGBT, Q de queer, que é praticamente usado mais, né, nos Estados Unidos, ou como a pessoa se identifica, que é o modo de se expressar, enfim. Daí o I, intersexuais, intersexes, assexuais, e o mais vem para somar quem mais quiser se incluir, se identificar, enfim. Eu soube tudo disso também por causa da aula. E essa questão de humanizar, né? A gente tem que humanizar realmente, senão fica só siglas, fica como se fosse uma fantasia. E acho que o respeito é mais interessante quando a gente fala de pessoas mesmo. Então, Selma, só um minutinho que eu esqueci de falar. Quando a gente fala de LGB, lésbicas, gays e bissexuais, a gente está falando de orientações. Orientações, que a pessoa ela pode se orientar uma mulher, ela nascida mulher com gênero feminino. Eu acho assim que não dá para a gente passar por essas questões muito rápido, né? Porque assim a gente vai falar de LGB são orientações e a letra T a gente fala identidade. Eu ainda uso LGBT, tá? Mas aí depende, tem pessoas que usam LGBTQIA+, tem pessoas que usam LGBT+, entende? Mas eu acho que eu, Tara, falo LGBT+. O sinal de mais como né, somando como uma forma inclusiva de outras pessoas que quiserem, outras identidades e orientações que quiserem chegar, entendeu? E eu acho que é bem importante você separar realmente isso, o que é uma orientação, né? E o que é uma identidade. Realmente acho que é muito importante. E uma coisa, só um minutinho, desculpa cortar você, mas Pode falar à vontade. mas eu acho assim que não dá para a gente passar muito, porque é muito complexo quando a gente fala isso. E a gente vai falar também de pessoas cisgênero, aí pessoas não binárias, né? Então, assim, só para uma coisa para a gente não se estender, uma pessoa cisgênero geralmente é uma pessoa que não é trans. A pessoa trans não é cisgênero. O que é uma pessoa cisgênero? Você nasceu com a sua identidade, você nasceu e a sua genitália, vagina ou pênis. O médico olhou e falou, a vagina é a mulher, então aí você já cresce refém de toda aquela construção social,
né, do que a vagina, a mulher, rosa, toda aquela coisa. E também quando o médico identifica uma genitália pênis, azul, né, menino, toda aquela bola para brincar lá fora, essas coisas, né, essas construções que somos reféns. Então, quando a gente pensa numa pessoa cisgênero, ela se identificou nesse corpo e para ela tudo bem essa construção social, né? Então, ela cresceu e ela se sentiu muito confortável dentro de todo esse padrão. Ela é uma pessoa cisgênero, que que a palavra cis vem do latim do mesmo lado. Aí, dentro de toda essa construção de uma pessoa cis, uma pessoa trans não se identificou com a sua genitália, não se identificou com a construção social, não se identificou com esse corpo, e ela faz uma transição, ela transiciona para o outro lado. Então, uma pessoa trans que transita para o outro lado. E o outro lado ela vai se identificar com o gênero tal qual ela se identifica. Nasceu menino, designado menino a partir de um pênis, ela transicionou para menina. E aí por isso que uma pessoa trans não é cisgênero. É um assunto, na verdade, que ficou mais em evidência por causa da filha da Gretchen. Aí que começaram, acho que, aí ter uma ideia, né? Lógico que ela sofre um monte de crítica, inclusive ontem, acho que começou essa crítica, porque ela foi convidada para fazer a campanha da Natura, né? Como pai, e aí houve uma crítica muito grande, então ela já era criticada quando ela tirou os seios, quando ela fez toda a transformação dela, quando ela começou a aparecer com barba. Então, quer dizer, para a sociedade, imagina, o negócio ficou mais escancarado, porque ela era a imagem do que ela queria ser, do que ela se achava, né? O que ela seria feliz daquele jeito. E aí, novamente, ela consegue ter um filho, né? Constrói uma família, tem um filho, e aí é convidada para uma campanha do Dia dos Pais. E aí, imagina, né? Um homem, imagina, hétero, vai aceitar que um trans dê para ele uma imagem de pai, né? Eu acho que a Tami é muito mais pai do que qualquer homem hétero, né? Pelo que a gente convive com alguns que, pelo amor de Deus. Então, acho que... Mas eu vejo muitas questões nesse lado. Em primeiro, eu acho que o Tami, que como hoje ele já fez a retificação, já fez as suas adequações, né, enquanto homem, então eu acho que muitas pessoas ainda se referem a ele enquanto ela, né, o artigo... E não, eu acho que a sociedade tem que respeitar quando uma pessoa trans faz a transição, retifica o seu nome, que é um nome, ainda é um dos maiores problemas enquanto ao respeito à nossa identidade, porque todo mundo tem um nome e é respeitado por ele. O nosso é sempre deslegitimado. E exatamente como acontece quando a gente se refere eu não sei se é o Tomi, o nome dele agora, mas se refere a ele ainda enquanto a Tami, que foi criada para ser a seguidora da Gretchen. E não, eu acho que deve existir ainda para ele uma dificuldade de se desvencilhar, né, desse fetichismo ao qual ele cresceu refém, de ser a sucessora da rainha do bumbum. Que eu acho que é muito pior, né, Tara? Eu acho que para ele foi muito pior, porque ele carregava esse peso de ser a sucessora da Gretchen, né? Eu já imagino... me corrigindo, tá? Se eu erro, você pode me corrigir. Tá Estou aqui bom. para aprender. E eu imagino o sofrimento enquanto ele vivendo num corpo ao qual ele não se identificava e com toda essa pressão. Mas voltando ao assunto da Natura, eu acho que os homens que criticaram esse comercial, assim, eu não vejo por quê, porque assim, a partir do momento que a pessoa se identifica, se apresenta enquanto homem, a sociedade tem que respeitar. Mas a gente caminha para uma seara
aí do machismo, né? Em que o homem, quando ele abandona um filho, né? Quando ele não paga a pensão, quando ele é preso por não pagar uma pensão alimentícia ao filho que ele também fez. E a sociedade ainda diz: ah, coitado, né? Ele não aprendeu ainda a ser pai. Ah, ele não tem idade para ter essa responsabilidade. Enquanto para a mulher diz: ah, mas você nasceu para ser mãe? Você tem um instinto materno. Ai, que lindo, você com 2 filhos, cuidando, lavando, passando, trabalhando fora. Então a sociedade, ela foi criada, infelizmente, quando ela vai passar a mão na cabeça desses homens e dizer para eles: olha, tudo bem você abandonar um filho, não tem problema, a mulher cuida. Independente se ela for menor de idade ou se ela não tiver uma profissão, a sociedade fala: se vira que ele é homem. E aí eu acho injusto, e eu, se fosse o Tommy, eu meteria um processo nesse pessoal, porque a gente sabe que no Brasil a gente entende a lei da dor no bolso, né? Então eu acho um crime deslegitimar a identidade dele, um crime querer, sabe, ser refém de todo esse preconceito por mostrar pais diferentes do padrão que é estabelecido. Hoje em dia a gente tem aí a sociedade composta, família, né? A gente vem desconstruir o que é essa família padrão, essa família de anúncio de margarina, que não existe na realidade. A gente pode ter pais, mães, 2 pais, 2 mães, 3 pais, 2 mães, 1 pai, enfim, são formações de famílias que a sociedade tem que respeitar. E acho extremamente preconceituoso e transfóbico as pessoas que fazem esse tipo de comentário. E eu acho que realmente tem que processar, porque só vai respeitar se doer no bolso. Aí o pessoal vai pensar um pouquinho, ele vai guardar um pouquinho mais a opinião para ele, não vai se expressar tanto. Bem, você contou até um pouquinho já da sua história, né? Sim. Quando você se percebeu uma mulher trans. E eu queria saber mais, por que você foi para esse lado de ativismo? Porque você virou ativista da causa. Eu conheço então essa história, mas pode resumir também. Então, Selma, porque assim, quando eu entrei, assim, eu tive uma infância e uma juventude marcada pelo boom da AIDS, né? Então, finalzinho da década de 80, início da década de 90, a gente vivia um momento muito crítico de que, assim, tinha o boom da AIDS, né? Na televisão mostravam a imagem lá do Cazuza, magro, e aquela coisa, e nas casas, as pessoas gays, as pessoas... Tipo, eu não tô nem falando de identidade trans, porque nessa época a gente não falava. Travesti era uma coisa, assim, só marcada pela violência, pela prostituição, e a gente ouvia falar de travesti só nas reportagens, mostrando o lado mais violento que se possa imaginar. Verdade. E a gente via que nas casas, as famílias começaram a separar copo, prato, sabe, talheres dessas pessoas, e quando você entrava no banheiro, as pessoas, quando você saía, as pessoas iam lá, jogavam água sanitária e fechavam. Tipo, ninguém sabia de onde vinha, mas todo mundo sabia quem transmitia. Então, aí eu vivi esse processo de discriminação e de preconceito. Tive muitos amigos que morreram de HIV, e aí quando eu entrei para a militância, comecei ali pela ONG Girassol, a gente vivia um momento em Sorocaba de muita repressão e violência. Nós trans éramos... Tipo, a gente apanhava de dia, a gente era abordada pelos policiais de dia, e ele perguntava: qual é o seu nome, campeão? A gente estava começando a falar do respeito ao nome de guerra nessa época, nem falávamos de nome social. E aí eu vendo muitas amigas passando por essa dificuldade de estarem soropositivo e não terem nenhuma política pública
sabe, que realmente acolhesse, porque assim, muitas amigas, elas estavam trabalhando na rua como a única forma de sobrevivência e como é hoje. Mais de 90% estão na prostituição como única fonte de renda. Nessa época, idem. Então, essas pessoas, quando elas ficavam doentes, elas não tinham como se manter. E aí eu comecei a pensar naquilo, eu falei, gente, a gente tem que fazer alguma coisa. Inclusive, até comecei a fazer, até comecei a conversar com algumas amigas, fizemos algumas arrecadações de alimentos, eu ia passando lista entre as meninas que faziam o programa, e ia fazendo, sabe, fazendo lista de R$ 5 para ajudar e depois para montar e comprar uma cesta básica ou remédio para essas pessoas. E isso me tocava muito, sabe? Eu falei assim, a gente tem que fazer alguma coisa. E a gente, nessa época, estávamos falando muito ainda de alguns projetos que falavam ainda, alguns projetos que falavam da prevenção de sexo para os profissionais do sexo, a gente falava de HSH, homens que fazem sexo com homens, ainda deslegitimando toda a identidade trans, né? E aí, então, tudo isso me marcava muito, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que nunca me contentei com um não, sabe? Não, tá, mas por que não? Vamos poder mudar isso? Não, por quê? Então, tudo isso sempre me incentivava a pensar em como a gente poderia ajudar as pessoas, porque eu sempre fui dessa frase, que eu até li essa frase, mas eu não lembro o autor, que a gente ainda continua sendo aprisionada, a gente nunca é livre enquanto outras de nós estiverem aprisionadas. Então, sempre foi uma coisa que sempre me impulsionou a pensar. Lógico que muitas das ideias que eu tive e tenho, eu não consegui botar em prática ainda, mas eu sempre tenho. Como diz no italiano, piano, piano. Então, foi por aí. Aí depois a Associação de Transgêneros, a gente começou a pensar nela em 2016, né? Porque assim, a gente tinha algumas pautas do movimento LGBT ao qual não se estendiam até nós ou não nos contemplavam. Então a gente começou a querer pensar em uma associação que realmente tivesse debruçada nas nossas especificidades. E aí, com muita conversa, a gente juntou aí umas pessoas, e aí também umas pessoas para apoiar, né, que assim, a associação hoje se tornou um fio condutor de muita solidariedade, então aí surgiu a associação em 2017. Tara, tem várias pessoas aqui no nosso chat. A Neia deu parabéns para nós, deu boa noite. Ai, beijo. Minha bandeira caiu. Tem a Vanessa Queiroz, tem a Lilian, tem a Tatiana, tem a Débora, tem a Cris, tem várias pessoas no nosso chat. E a Tatiana Almeida, ela faz um questionamento que eu acho que é bem pertinente para quem está assistindo a gente. Ela queria saber como é a realidade de quem procura a rede pública de saúde sobre a transição, que eu acho que não é nem um pouco fácil, né? Não é. A gente sabe que desde 2009 a gente tem aí o processo do SUS, que é o processo transexualizador, mas a gente ainda tem uma dificuldade em fazer uma saúde, em oferecer uma saúde mais humanizada. E isso desde o respeito ao uso do nome social, né, dessas pessoas, e até que o sistema SUS esteja preparado para nos acolher e pensar nas nossas necessidades. Um exemplo, quando você retifica o seu nome, você retifica hoje, né, depois do provimento 73 de 2018, que ele facilita, entre aspas, esse processo de retificação, você muda nome e gênero. Aí você, mulher, né, ou homem,
quando, mesmo com a sua biologia ainda de nascimento, quando você vai até o sistema, então existem alguns exames, alguns procedimentos que não são liberados para um nome de homem com uma biologia diferente. Então, aí a gente vê que o sistema ainda não está preparado para nos acolher. Mas a gente tem conversado muito e a gente tem tentado lutar para que isso mude, né? Para que as Por pessoas exemplo, trans. tá, e se um homem trans, ele precisa fazer o Papa Nicolau, ele pode chegar no posto Então, de saúde? Não? então, deveria e deve, mas o sistema ainda o sistema não libera. Aí, mesmo assim, a gente tem lutado e as pessoas, e até mesmo algumas vezes a gente consegue fazer, né? Consegue fazer essa liberação, mas ainda precisa, não é um sistema fácil, entendeu? Mas E a ainda. associação ajuda, Tara? Vocês ajudam nisso? Se alguém chegar e reclamar, olha, eu preciso fazer um exame, mas pelo meu nome ser de homem, eles não aceitam. Não, Explica então, e aí assim, vocês ó, ajudam. todos os encaminhamentos todas as demandas que chegam para a gente faz os devidos encaminhamentos. E a gente faz os encaminhamentos e vamos acompanhando, né, todo esse processo. Muitas vezes eu ligo nas UBSs e falo, olha, fulano ou fulana vai até aí, tal dia, tal hora, ou então ligo marcando e faço, a gente faz essa ponte, né, para tentar aproximar um lado do outro, porque tem também uma outra parte que as pessoas trans, de tanta violência que já sofreram dentro do sistema de saúde, também não tem nenhuma credibilidade. Então, a gente tem ainda uma realidade em que pessoas trans agonizam dentro de casa ou se automedicam, que é um perigo, para não sofrer o constrangimento e a violência de ir até o sistema de saúde. A Marcela, ela fala que ela tem uma conhecida que ficou 6 anos na justiça para conseguir mudar os documentos. É demorado assim mesmo? Antes era, porque antes do provimento 73 de 2018 que eu falo, a gente ainda precisava ter, é, a, a gente precisava reunir uma série de documentos, muitos documentos. Inclusive, somado a isso, ainda precisava ter 25 fotos que comprovassem que você era uma pessoa trans inserida na sociedade, tinha que ter 3 testemunhas que dissessem que você era trans desde criança, e ainda você dependia de um juiz que nunca te viu na vida para ele é, assim, para que ele deferisse ou não, que você merecia ou não ter a sua dignidade e ter um nome que te contemplasse e o teu gênero. Aí depois do provimento 73, aí isso ficou mais fácil. Por que eu falo que ficou mais fácil entre aspas? Porque ainda hoje você não precisa ter o laudo médico, endócrino, nem psicológico, como outro processo tinha que ter, mas ainda você tem que pagar, porque não é um processo gratuito. Então, se eu sou nascida em Sorocaba, vou dar entrada nesse processo em Sorocaba, aí eu vou pagar uma taxa X. Se a minha certidão de origem fosse de outra cidade, aí tem uma taxa somada a esse valor, que é somada essa taxa de comunicação de um cartório para o outro. Isso só para você ter a sua certidão retificada, com nome e gênero. Após a certidão em mãos, aí você tem que ir atrás de todos os outros documentos: CPF, RG, título de eleitor, carteira profissional. Aí você retifica o nome e gênero. Só que existe também, você pode ficar com o nome social, que é o decreto 8.727, garante o respeito ao uso do nome social, mas o nome social está sempre vinculado ao nome de registro, que muitas vezes ele é ecoado no sistema de saúde, na escola, enfim. Então, é melhor fazer a retificação. E é interessante a gente falar essa parte da saúde e essa parte do nome, até para a gente entender o quanto é importante ter políticas públicas relacionadas a isso.
Porque como que um trans ou uma trans vai ter dinheiro para bancar tudo isso? Né? Por isso que eu acho que essa opção do nome social ainda é mais fácil, porque ela não tem a modificação dos documentos, mas tem a possibilidade do nome social. Mas aí fica aquele questão, a pessoa fala o nome social se quiser, apesar de existir a lei e tudo mais, a gente sabe que nem todo mundo respeita o nome social, né? Então acho que não é, muito importante. não é nem tanto a gente falar se quiser. As pessoas que elas reivindicam o uso e o respeito do nome social, para elas é uma coisa muito importante, porque é a sua Sim, identidade. Só que as pessoas que às vezes estão vestidas desse micropoder, né, que são as pessoas que são os funcionários públicos, ou até mesmo as pessoas que estão ali vestidas desse micropoder para te atender, elas não elas são obrigadas a te respeitar, né, por ética, né? mas Mas não tem como você você fica meio refém do bom senso de quem te olha. sim, E sim. isso não é legal. Então, por É, isso que é melhor, se você tem a condição de fazer a retificação, faça, porque é um processo definitivo e a partir daí, né, eu acho que tudo você não dá lado para que a pessoa diga que eu vou te chamar pelo nome que está aqui no isso. documento e não respeitar o teu nome social. Eu sou funcionária pública e realmente eu trabalho numa creche, então ainda não passei por nenhuma situação dessa, mas eu sempre tive como princípio realmente respeitar. Apesar da gente, quando vai lançar no sistema e tal, tem lá o campo nome social, mas por ser criança, geralmente a gente não utiliza mesmo. Mas eu tenho como princípio, realmente, se eu passar por uma situação dessa, respeitar com certeza, porque para a pessoa ela ter que se impor toda vez que ela vai precisar de um serviço, de uma coisa, ela tem que se impor. Olha, meu nome social é esse, né? Quando a pessoa chama pelo outro. Então, essa situação é desagradável, né? De toda vez, qualquer coisa tem que estar sempre se impondo, é uma luta constante. Então, é importante a gente falar isso. Sabe uma outra coisa que é importante? A gente diferenciar o termo de mulher trans e o travesti. O termo travesti é correto? Então, é correto o termo travesti, mas assim, aí eu acho que a gente precisa pensar que não dá para você falar de mulher trans e travesti separando, no sentido, porque assim, por muitos anos, as pessoas trans, eu acho que quando a gente fala pessoas, você não erra, né? Uma pessoa trans. É, que, assim, que o termo transexual ele foi uma higienizada do termo travesti que era vinculado à marginalidade, à prostituição. Então, daí as pessoas que queriam se distanciar ou higienizar isso, começaram a dizer, eu sou transexual, você é travesti. Depende muito de como a pessoa se identifica. Às vezes a pessoa se identifica como travesti, como mulher trans, como pessoa trans ou como pessoa transgênero, enfim. Então, assim, eu não gosto muito de colocar muito isso, você é isso, você é isso. Eu gosto de perguntar como você quer que eu te chame? Uhum. E como você se identifica? Aí você deixa que a pessoa jogue para você como ela se identifica e a partir daí do nome, como você quer que eu te chame? E a partir daí vem os artigos e, enfim, né? Mas assim, a gente sabe que o termo travesti é usado no Brasil e em alguns países da América Latina só. Mas na Europa, por exemplo, a gente usa o termo TIX, que é transexual. Tem também alguns lugares que usam male to female, de homem para mulher, ou female to male, de mulher de fêmea para má. Eu não gosto muito dessas nomenclaturas. Eu prefiro muito falar pessoa trans, ponto. E acho que eu respeito mesmo, entender como a pessoa quer Claro, ser chamada. sempre, É sempre. igual eu, assim, por muito tempo carregou, você é parda.
mas eu sou parda, né? Ah, sim, olha a sua pele, olha seu cabelo. Tá, mas eu me defino como uma mulher negra de uma pele um pouco mais clara, mas eu me considero negra, né? Se vê lá por parte da minha mãe e tudo. Mesmo meu pai sendo descendente de italiano com alemão, até pelo meu sobrenome e tudo, mas eu me considero negra. Então, se a pessoa falar, mas você não é tão assim, olha a sua pele, olha o seu cabelo. Tá, mas eu me considero, então respeite a minha opinião, pronto. A Marcela também. A gente nasce parda e se torna negra por empoderamento, né? Verdade, verdade. A Marcela também cita uma situação que é um absurdo a gente não respeitar a pessoa trans, mas a gente respeitar o nome social de um artista. Né? Uhum. Você até falou isso, acho que na live da Bruna, no sábado, a questão de Xuxa, todo mundo chama de Xuxa, Gugu, no nome não É. era Gugu, mas respeitava, ninguém questionava. Né? Então, Uhum. isso é verdade. A gente entender isso. Tem a Adriana Marques também que está dando boa noite para gente, a Jucimara, tem bastante pessoas aqui. Vamos lá. Esse é legal. Eu queria saber, já que você tem a associação aqui, você vai saber melhor como que é a questão da mulher trans na sociedade aqui em Sorocaba. Como que você vê essas mulheres? Como Em elas qual são tratadas? sentido? Em qual Então, sentido? como elas são tratadas, a maioria continua na prostituição, a associação ajuda nisso? Vocês conseguem parceria de cursos, quem quer deixar a prostituição, não são mais profissionais do sexo, como que são essas mulheres aqui em Sorocaba? Então, assim, a gente na associação, um dos primeiros projetos da associação foi pensar na educação como salvação dessas pessoas ou como mudar o seu destino, né? Como ferramenta de mudar o seu destino. Sabendo, né, da estatística de mais de 90% está na prostituição, e está na prostituição porque a gente tem que entender todo um contexto social, que essas pessoas elas são expulsas do convívio familiar muito cedo. Né? A gente sabe que 75% dessas pessoas são expulsas do convívio familiar na média de 13 para 14 anos, época de ensino médio. E também a gente sabe que a escola é um dos meios de maior violência ao qual essas pessoas trans são reféns. Né, do preconceito, o uso do banheiro, que ainda é um dilema na nossa vida, o uso do banheiro pelo qual você se identifica. Veja, ainda estamos discutindo o banheiro. E aí, um dos nossos projetos foi fazer o Prepara Trans, que era dividido em 2 módulos. Um módulo era a revisão do ensino fundamental, visto que muitas pessoas trans ainda não têm ensino médio, ou muitas ainda são analfabetas, e aí revisão do ensino médio, né, para que essas pessoas pudessem fazer um Enem, ou que essas pessoas pudessem prestar um concurso público, na intenção de não ficar refém à prostituição, como fardo, e sim como opção, caso ela quisesse continuar fazendo, mas tendo como renda principal um outro trabalho. Entendeu? Porque assim, eu entendo que você se prostituir porque você quer é uma coisa, mas você ter isso como um fardo, como um destino, não. Uhum. E aí a gente pensando como essas pessoas vivem ainda em Sorocaba. Vivem sem uma saúde que vai acolher, né, que é acolhedora, sem perspectiva de trabalho, né, porque assim, ainda a gente tem algumas parcerias com algumas empresas que quando chegam os currículos, a gente faz esse processo de encaminhamento. Mas pense, se a gente tem milhões de pessoas desempregadas e eu mando o meu currículo sem ter uma capacitação, eu vou ficar refém de um trabalho, né, por sorte. E aí, quando você chega no trabalho e você não tem o seu nome retificado, entende? Que aí é um outro processo que te exclui do sistema.
Então, assim, então a gente tem trabalhado muito nisso, na capacitação dessas pessoas, a gente tem pensado, a gente tem encaminhado até os currículos para essas empresas que são parceiras, né, que elas têm recebido esses currículos de uma forma muito legal, mas nada garante que essas pessoas serão contratadas, né? Então a gente vê que tem aí uma demanda de que essas pessoas elas não só acessem o sistema, mas também que elas permaneçam nesse sistema. E aí você vai ter que pensar no uso do banheiro, você vai pensar no respeito do nome, você vai ter que pensar que essa pessoa também ela vai ter que começar a trabalhar e continuar se prostituindo, porque assim a transição da prostituição para o mercado formal de trabalho é de 2 anos, segundo as nossas pesquisas. Entendi. Nesse assunto, acho que inclui duas coisas. Uma que aconteceu hoje e uma outra questão que aconteceu, acho que semana passada. Primeiro, o plano da prefeitura, que é o plano municipal de promoção de direitos da população LGBT e combater a LGBTfobia. Um plano saiu no Jornal do Município, até queria que você falasse um pouco. Eu li alguma coisa, está muito relacionado à educação, à escola, né? Eu acho que fechar esse ciclo é interessante. E também uma que saiu hoje, da vereadora Fernanda, que é a criação do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Uma emenda, né, que ela propôs, com programas e projetos para empregabilidade de LGBTs, que deu até um bafafá com o vereador lá, mas a gente não vai dar espaço para ele, não. A gente vai falar realmente o que isso ajuda a comunidade. Eu não sei, eu acho que tudo é um processo. Eu acho que, primeiro, por exemplo, a gente tem feito muita formação, né, de gênero e diversidade sexual para as empresas, para as escolas, para as UBSs. É porque eu acho que, primeiro, eu acho que as pessoas elas têm que entender e saber da necessidade de acolher com respeito. Ninguém vai ser obrigado a aceitar, mas respeitar sempre. Então, eu acho que assim, que são políticas, eu não estou por dentro disso, ainda não tive tempo de me informar, mas eu acho que tem que ser com cautela. A gente também não pode colocar eu acho que não dá para generalizar LGB com T, são especificidades diferentes, né? Como eu falei, LGB são orientações. A pessoa não fez nenhuma modificação, não vai querer, sabe, não vai reivindicar uso de banheiro, essas coisas todas. Então, eu acho que por aí é mais fácil. O que me preocupa é a inserção e a garantia das pessoas ter no mercado formal de trabalho. É isso que me preocupa, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar mais e tem que elaborar políticas que garantam não só o acesso, mas a permanência dessas pessoas. Porque assim, muitas pessoas falam assim: mas hoje em dia o preconceito não tá mais assim, né? Hoje em dia as pessoas respeitam, hoje em dia as pessoas podem estudar, você pode trabalhar. Beleza, pode, mas quem que vai garantir que você vai continuar ali, né? Então, e nessa sociedade onde não é chique ser preconceituoso, a gente tem aí uma falsa, né? A gente tem uma falsa moral que diz que te acolhe, mas o sistema não te quer ali. O professor Fábio, né, na rede municipal, faz um trabalho bem interessante com as formações dele, tudo. Ele constantemente faz as formações com as professoras. Eu acho que teria que ter mais formações com as auxiliares de educação, mais com os auxiliares administrativos, mais com o pessoal do posto de saúde. Eu acho, né, o pessoal da Casa do Cidadão, do SAI. Eu acho que a gente ainda restringiu muito isso, só a educação, só os professores. E a gente esquece que todo mundo ali que está no atendimento ao público, é mais fácil a gente ser multiplicadora, né? A gente, como PLP, a gente sabe muito bem disso, a importância de ser uma multiplicadora de informação, né? Então, esses conhecimentos sim, muito importante. Quando a Bruna te chamou para conversar, esse mês você teve um monte de live, né?
Então, falou bastante sobre esse assunto também. E é uma coisa que não tem que ser chamado só no mês específico. A gente tem que estar sempre tocando nesse assunto. Né? Qualquer coisa que apareça na mídia, vamos lá, vamos chamar alguém que entenda para explicar para a gente o porquê daquilo. E é como você fala, não precisa aceitar, mas o mínimo que você tem que fazer é respeitar, com certeza. Né? Vamos ver o que mais. Tem uma perguntinha aqui. Em tempos de pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos. E a gente sabe que, infelizmente, muitas mulheres, na verdade, a gente até comentou já um pouquinho sobre isso, a questão das profissionais de sexo. Mas aí, a nossa preocupação, na verdade, é sobre apoio financeiro. Essas mulheres tiveram algum auxílio? Tiveram direito a esse auxílio? São assistidas de alguma forma ou só a associação que está dando o auxílio que elas precisam? Olha, a maioria das que chegaram para nós, das e dos que chegaram para nós, a maioria não recebeu auxílio emergencial. Muitas dessas pessoas que não têm nem documento, porque perderam ou foram roubadas, né? Então, quer dizer, veja que mesmo as políticas que são estendidas à população, às vezes nós não somos contempladas. Às vezes e por vezes não somos contempladas. E aí, o que a associação tem feito? A associação tem feito, como eu falei, a gente se tornou nessa época de pandemia, a gente se tornou uma grande rede de solidariedade. Mas, não de assistencialismo, de solidariedade mesmo, né, de empatia e de pensar no outro. E aí, o que a gente fez e faz. A gente começou a receber alimentos, né? Que a gente começou a pedir, começamos a arrecadar alimentos. A gente ganhou máscaras, né? De alguns parceiros. E a gente ganhou, e a gente daí a gente teve aí algumas doações de dinheiro e a gente investiu em álcool gel, sabonete, creme dental. Então, a gente formou um kit de alimento e de profilaxia e a gente começou a distribuir para essas pessoas que vieram relatando, né, que chegaram até nós, que estavam em situação de extrema vulnerabilidade. Isso é só um pouquinho, né, na redução de danos na vida dessas pessoas, mas também tinha não só alimentos, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm nem aonde cozinhar esses alimentos. Então, assim, dentro do possível, dentro da nossa zona de alcance, a gente tenta reduzir os danos, né, dessa extrema vulnerabilidade ao qual essa pessoa é refém. Mas não é um processo fácil e a gente tem se debruçado diariamente para reduzir essas questões. Eu imagino que essa questão de empatia, da gente parar um pouquinho e pensar, se está difícil para nós, né, que teve redução de salário, que teve aquilo, mas você tem a sua casa, você tem a sua estrutura. Agora, e aí, nesse momento? Como que você vai fazer? Não tem auxílio emergencial, não tem um governo que olhe para você, pelo contrário, né? Então, realmente, essa questão de empatia é que vai fazer toda a diferença mesmo. Com certeza. E como que você acha que as empresas podem acolher melhor a comunidade trans? Que tipo de atitude uma empresa pode fazer, além de dar um emprego, né? A gente falou do banheiro também, né? Nossa, isso é um avanço tão grande, né? É uma coisa tão pequena, gente. Eu lembro que teve um questionamento no banheiro do shopping. Nossa, que absurdo, imagina, né? Um homem trans vai entrar no banheiro dos homens. Sim, ele é homem, ele tem todo o direito de entrar lá, né? Então, mas o que mais que as empresas podem fazer para acolher de uma forma mais justa? Nossa, muita coisa, muita coisa. Eu acho que não só as empresas, mas eu acho que as pessoas mesmo podem pensar elas podem pensar até em indicar ou empregar pessoas trans, né? Eu acho que assim, você pode indicar, tipo, se você sabe de uma vaga, vai lá e fala, olha, eu conheço uma pessoa trans que pode vir aqui. Agora, as empresas, elas precisam também pensar
em receber a gente, né? Não só você receber uma pessoa trans e postar para foto, falar, olha, aqui na empresa a gente apoia a diversidade, com uma. Não, vamos pensar, né? Vamos pensar em políticas para que a gente possa receber essas pessoas e a gente possa garantir a permanência dessas pessoas aqui, né? Eu acho que é um trabalho bem amplo, tipo, a gente pode começar com as formações, né, para as empresas, para todos os funcionários, desde lá da frente, a pessoa que fica vendendo salgadinho no carrinho na portaria, ela tem que passar por uma formação para saber como falar, como dar, sabe, como dar o seu bom dia sem um sorrisinho de canto da boca, sabe? E assim, até o final, né, até a ida do banheiro, porque às vezes, né, o banheiro pode ser também um lugar de muita violência, né? Então, eu acho que são políticas que têm que ser pensadas num pensamento macro de acolhimento. Vamos ver o que mais. A pessoa que se descobre trans, ela pode ter ajuda médica, psicológica e jurídica em Sorocaba? Que Tem se algum lugar? descobre. Então, Ela pode ter ajuda. Então, a gente tem preparado e pensado nas UBSs como uma forma de acolher, né, de pensar na saúde básica dessas pessoas, né? Então, assim, mas nós da associação, além dos encaminhamentos que eu falei que fazemos, a gente também oferece o nosso atendimento psicológico de maneira voluntária para as pessoas que realmente não têm, né, não têm plano de saúde, pessoas de extrema vulnerabilidade mesmo. Então, a gente oferece o nosso atendimento psicológico. Aí a pessoa entra em contato com a gente, aí mediante a encaixe, porque a nossa agenda é sempre lotada, é sempre lotada, então assim, mediante a encaixe, a gente consegue fazer o atendimento dessas pessoas sim, mas assim, ainda é tudo muito inicial em Sorocaba, né, quando a gente vai pensar no acolhimento dessas pessoas. Nós fizemos no ano passado, a gente fazia até o encaminhamento dessas pessoas, a gente fazia para São Paulo, lá nas UBSs de lá, né, mas aí devido à demanda deles, eles também não estão recebendo nossos encaminhamentos. Mas assim, a gente fala, geralmente quando a gente fala de saúde de pessoas trans, a gente fala o básico, no sentido da atenção básica, né? Mas assim, a gente tem que pensar também no silicone industrial, que é um problema, sabe, gigantesco. Muitas meninas sofrem de muita rejeição devido ao uso do silicone industrial. Então, assim, são muitas questões que tangem a saúde das pessoas trans e a falta, né, de capacitação também dos médicos, né, de capacitação, de empatia, de interesse em estudar, interesse em, sabe, em pensar em forma de conseguir acolher as demandas dessas pessoas. Eu lembro que nós tivemos uma aula na época da PLP com um médico que ele estava fazendo uma pós-graduação relacionado a transgênero e era a primeira pós-graduação que existia aqui no Brasil relacionado a isso. Então, assim, era tudo novo, né? Novo para os professores, para tudo. E ele relatou várias coisas. Relatou a questão da automedicação, né? O cuidado com isso. Ele relatou também que ele trabalhava numa UBS em São Paulo, e ele sempre falava para a equipe dele, olha, tem um nome social, chama a pessoa pelo nome social. Né? E ele falou assim que uma vez ele foi tratar uma pessoa e essa pessoa ficou muito agradecida porque ela não teve que ficar se explicando. Eles chamaram essa pessoa pelo nome social, com todo o respeito e tal. Então ele falou assim, olha, eu podia até não resolver o que a pessoa tinha ali na parte de saúde, mas só o respeito de chamar ela já, nossa, era tudo que ela precisava. Né? Então, assim, é muito novo, né? É um assunto muito novo. E Não aí é.
Não é É, novo, Selma. Não é novo, porque veja bem, a gente já fala aí de 10 anos, 11 anos já, né, do processo transexualizador pelo SUS, né? Veja bem, sério? 11 anos o processo transexualizador, ele é de 2008 e 2009, vai para 12 anos aí já. A gente fala de 2004 já de um Brasil sem homofobia, né? A gente fala desde 2011. Aí a gente fala lá do Dia da Visibilidade Trans, 2011, 2012. Quer dizer, são as pessoas que nunca se interessaram em pesquisar ou se interessaram em pensar da melhor forma de acolher. E quando a gente fala de nome social, Selma, é, é uma coisa que eu não gosto muito dessa coisa que às vezes as pessoas na saúde, principalmente, elas acham que elas estão fazendo um favor respeitando o nome social da gente. E não é um favor, é um direito. A gente tem aí o nosso decreto de 2016, a gente tem em Sorocaba, temos o decreto municipal de respeito ao nome social, temos leis desde 2007 em Sorocaba contra toda forma de discriminação. Então, as pessoas que nunca foram atrás ou pensaram ou se sensibilizaram em respeitar essas pessoas. Mas então é muito assim que é uma coisa que eu sentia muito quando eu ia ao médico. Era assim, você chega para a pessoa e você fala, você parece que quase implora para a pessoa te chamar pelo nome social. E não é um favor, né? Ninguém tá ali pedindo um favor para ninguém, é um direito. Então, na saúde, eu ia e falava, olha, será que você pode colocar o nome social? Aí chegou uma época que eu comecei a pensar na minha atitude. Eu falei, não, eu não estou implorando por migalha de favor, não. É o meu direito ela me respeitar pelo meu nome social. Entendeu? Então, assim, e mesmo com o nome retificado hoje em dia, muitas vezes as pessoas são tão deselegantes a ponto de chegar, está vendo o seu nome no seu documento e pergunta, mas como que era seu nome antes? E as pessoas. E as pessoas, com as pessoas trans, elas se sentem na intimidade de invadir o seu foro íntimo com um sorrisinho no final. Então, às vezes, depois, quando você dá uma resposta à altura, a pessoa fala, ai, desculpa, eu não queria te magoar. Mas, e aí você vê que para as pessoas cisgênero, a gente não pergunta para as pessoas como é a genitália dela ou como o que ela faz em quatro Uhum. paredes. E por que a sociedade tem essa mania de querer invadir a nossa intimidade, o nosso direito e nos deslegitimar enquanto cidadãos? Verdade. Tara, eu acho que, nossa, você tinha que estar sempre em evidência. Eu sei que ali na Hum, associação você está ali, mas como é importante essa fala, como é importante a pessoa entender que não é um favor, que é um direito, né? Na creche a gente tem muito isso quando vai atrás de vagas e tudo mais. Ah, o vereador tal arrumou, peraí, ele não arrumou, é um direito seu, né? Ele não está fazendo um favor, né? Então, claro. entender esse raciocínio é muito importante. Nossa, como faz toda a diferença, né? Você faz faculdade, então quer dizer, você está em evidência, você mostra, olha, é possível, fácil, não é? Mas é possível, olha, eu estou aqui para ajudar, tem associação aqui para ajudar. Como é importante, né? Essa fala, esse espaço, fortalecer isso, nossa. E ótimo, vai me corrigindo mesmo, que eu vou aprendendo cada vez mais. Sabe Mas uma outra coisa? e outra Pode coisa, e sabe quando a gente fala, por exemplo, né, da faculdade, essas coisas assim, é uma coisa que a gente até conversa entre nós, assim, que mesmo quando você tiver o seu diploma, isso não vai ser, tomara que seja, mas talvez não seja uma inserção no mercado formal de trabalho, né? Porque a gente sabe que, assim, eu conheci muitas mulheres trans com o diploma debaixo do braço nas esquinas. Eu conheci muitas mulheres trans que eram poliglotas, autodidatas, e não tiveram nenhuma chance de poder mudar o seu destino ou poder fazer
ou poder, sei lá, publicar um conteúdo, né, seu, né, de sua autoria, enfim. Então, assim, a gente às vezes a gente não podemos romantizar as identidades trans e nem as lutas, porque assim nada garante que a gente vai conseguir ter oportunidades que são mais acessíveis às pessoas cisgênero, né? Apenas pela nossa identidade. Sim, sim. Essa semana também eu recebi, acho que no Instagram, dizendo que o Brasil tem recorde de pré-candidatos LGBT nas eleições de 2020. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu, por ser mulher, eu sei quanto é difícil a mulher entrar na política. Então, Uhum. LGBT, trans, é muito maior, com certeza, né? Não só pela discriminação, mas realmente essa questão do dinheiro, do tempo, do conhecimento, nossa, é uma coisa muito diferente, muito difícil. Então, acho que já é um caminho, né, Tara? É um caminho, pelo menos, a gente ter pré-candidatos, ter essa visibilidade, a possibilidade de você votar naquelas pessoas que estão passando por aquilo, então você sabe que vão fazer políticas públicas que elas sentem na pele. Né? Então, acho que é importante, acho que é uma eleição diferente essa, né? Eu acho que assim, já se faz tarde que isso aconteça. Mas assim, eu tenho assim uma outra visão também, no sentido que a gente vê que o movimento LGBT não é um movimento unido, né? É, veja, se a gente, enquanto movimento LGBT, somos milhões de pessoas que vão às paradas, né? Milhões de pessoas. Se esses milhões se unissem para pensar, cobrar, propor políticas públicas que nos contempla, nós seríamos imbatíveis, Uhum. né? Mas a gente sabe que na realidade não. Ainda tem o L que não gosta do B, que não gosta do C, que não aceita o T. Então, quer dizer, eu acho que assim, não só ter pessoas LGBT na política, necessário, mas também essas pessoas sem o apoio de LGBTs, votando neles, não, vai ser só vai ser, sabe, tipo, não vai conseguir chegar lá. Então, eu acho que, assim, o movimento tem que se unir, LGBTs têm que votar em LGBTs. Mas nós mulheres, você também sente isso. Nós mulheres não somos unidas. Não tem A gente sororidade, né? eu odeio quando eu escuto assim, mas eu sou sua concorrente. Como assim, minha concorrente? Não, eu estou É. feliz, eu quero que as mulheres cheguem no máximo grau de poder. Ninguém é minha concorrente, eu estou ali para aprender, estou ali para Uhum. ajudar, para esticar a mão. Né? Essa questão de sororidade, ainda a gente tem uma dificuldade muito grande. Tem um grupo aqui em Sorocaba que é Vote Nelas, que também teve uma resistência muito grande. A intenção era ter todas as mulheres, independente do partido, independente da opinião, do projeto que tivesse, mas, mulher, vota em mulher. E mesmo assim, teve uma resistência muito grande. Então, aceitar esses iguais, nossa, é muito complicado. É uma sociedade muito É. estranha mesmo. Que aí a gente volta de novo. Por isso que precisa ter conhecimento, por isso que a gente tem que informar, por isso que tem que continuar batendo papo, para ir convencendo as pessoas através da informação mesmo. Né? Isso com certeza é Com extremamente certeza. importante. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa. Tem algumas perguntas no chat que, se você depois puder responder lá no Face, fica todas as perguntas. Aí, se você puder responder também, fica à vontade, porque não dá para a gente responder todas, né? Tá O nosso bom. horário, infelizmente, já deu. Fico muito feliz, tá? Eu estou sempre à disposição para o que você precisar. Realmente sou uma admiradora sua, tenho um carinho muito grande. Não te conhecia, mas agora sou uma admiradora e realmente, obrigada por me ensinar algumas coisas, obrigada por me corrigir em relação ao Tami, né? Eu sempre me referi a Tami de uma forma muito triste, eu sei, mas agora não vou mais me referir dessa forma.
Eu achei que só o respeito de entender que ele era um homem já era o suficiente, e não é. A questão do artigo realmente faz uma diferença. Então, obrigada Claro. por ter corrigido. Então, à disposição. O que você precisar, estou à sua disposição aí. Obrigada de coração Muito mesmo. obrigada, muito obrigada. Obrigada eu. E aí, só responde as perguntas do pessoal que ficou ainda no chat, por favor. Tá bom? Tá bom, Um pode beijão, deixar. uma boa semana para você. Que Deus te abençoe. Que dê tudo Amém. certo pra gente. E se precisar de alguma coisa em Para relação à nós, associação, se a gente puder ajudar, a gente está à disposição, tá bom? Fica com Deus. com Beijão. certeza. Beijo, Tchau. tchau.